E aí, pessoal, o assunto da aula de hoje será recorrências. Nós vamos ver o que é uma recorrência e, principalmente, como achar uma fórmula fechada que nos dá o valor de um termo que é definido através de uma recorrência. Tá? Então, a gente tem lá uma sequência que é definida através de uma recorrência, xn é igual a alguma coisa, função de xn menos 1, xn menos 2. E a gente vai aprender como achar uma fórmula explícita para o xn em função apenas de n e não do xn-1, xn-2, os termos anteriores. Né? Então vamos lá. Então, aqui na introdução, os autores dizem que várias sequências, muitas das sequências são definidas de maneira recursiva, ou seja, através de uma recorrência. Né? Isso é uma regra que permite calcular qualquer termo em função do antecessor imediato ou dos antecessores. Né? Às vezes é mais de um antecessor. Então, um exemplo disso é a sequência dos números naturais ímpares, que pode ser definida por x1 igual a 1. A gente tem um primeiro elemento aqui dessa sequência, que é x1 igual a 1, e o próximo elemento é sempre igual ao anterior mais 2. Okay? Então, isso aí vai me dar a sequência de todos os números ímpares. Claro que não é a única maneira da gente definir a sequência de todos os números ímpares. A gente tem, nesse caso aqui, já uma expressão explícita, né, que nos dá xn em função de n. A gente poderia ter xn igual a 2 vezes n menos 1. Aí daria todos os números ímpares. Né? Mas a gente também pode definir essa sequência de forma recursiva. Exemplo 2. Qualquer progressão aritmética de razão r primeiro termo a pode ser definido por x1 igual a a, né? E xn mais 1 é igual a xn mais r, onde r é a razão. Ok. E também progressão geométrica também a gente consegue definir de maneira recursiva, como sendo x1 igual a a, e o xn mais 1 é q vezes xn, onde q é a razão aí da progressão aritmética. Um outro exemplo é a sequência de Fibonacci, que tem, a gente já conhece, né? Aparece assim em vários livros de matemática, e os termos são 1, 2, 3, 5, ou seja, a partir do terceiro termo, todo termo é a soma dos dois anteriores. Então 2 vai ser 1 mais 1, 3 vai ser 1 mais 2, 5 é 2 mais 3, assim vai. Né? Então a partir do terceiro termo, todo termo é a soma dos dois anteriores. Né? E a gente pode definir como sendo fn mais 2 é igual a fn mais 1 mais fn, ou seja, a soma dos dois termos anteriores, com... Aqui a gente precisa de dois valores iniciais, que é o f1 e f2, a gente define como sendo 1. Né? A gente poderia começar também do f0 e definir f0 como 0 e f1 como sendo 1, também daria certo. É fácil ver que uma recorrência por si só não define a sequência. Sim, porque a gente tem que ter um valor inicial ou mais, né? Dependendo de quantos termos aparecem aqui na recorrência. Então vamos lá. Então, por exemplo, a recorrência do exemplo 1, a gente só com essa fórmula a gente não tem a sequência. Porque isso aqui define todas as progressões aritméticas de razão 2, não apenas a que dá os números ímpares. Então, a gente também precisa do primeiro termo, é isso que ele está falando. E observe que nos exemplos 1, 2, 3 temos recorrência de primeira ordem. O que é uma recorrência de primeira ordem? É a recorrência na qual o termo atual só depende do termo anterior e de nenhum outro termo anterior, só o termo imediatamente anterior. Tá? Então, a 1, 2 e 3 são recorrências de ordem 1, primeira ordem. E no exemplo 4 a gente tem uma recorrência de segunda ordem.
que a gente pode definir como cada termo é uma função dos dois antecessores imediatos, né? Mesmo que seja só f2 igual a fn, não tivesse aqui o fn mais 1, de qualquer forma ele seria uma função dos dois anteriores, porque eu poderia escrever isso aqui como sendo 0 vezes fn mais 1 vezes fn. Mas aí, se eu for fazer isso, ele também poderia dizer que é uma função de fn mais 1, de fn menos 1 e assim vai, porque é só colocar o zero. Então, o que define essa sequência de segunda ordem é que o termo n mais 2 da sequência, ele depende explicitamente do termo n, com coeficiente não zero, e não depende dos outros termos com um índice menor que n, né? Isso para mim já define o que é uma sequência de ordem 2. Né? Se tem um termo de ordem n mais 1, não importa se tem ou não. Tá? O importante é que tenha um termo de n aqui e nenhum outro com ordem menor. Né? Com índice menor. Muito bem. Exemplo. Quantas são as sequências de 10 termos que pertencem ao conjunto 0, 1, 2, que não possuem dois termos consecutivos iguais a zero? Então agora a gente tem que pensar. Esse é um problema que a gente poderia resolver de várias formas, tá? Mas como estamos no capítulo de recorrências, a gente vai resolver usando recorrências, ok? Então são sequências que têm 10 termos, onde cada termo pode ser 0, 1 ou 2. E a gente quer todas as sequências que não possuem dois termos consecutivos iguais a zero. Então como é que a gente vai resolver isso? Vamos ver. Vamos chamar xn o número de sequências com n termos. Tá? Então o que a gente quer é o número das sequências com n termos, mas que satisfazem as premissas, ou seja, que a gente não tem dois zeros consecutivos. Tá? Faltou dizer isso aqui no livro. O valor de xn mais 2 será a soma das seguintes quantidades. Então, o número de sequência de n mais 2 termos que começam por 1 e não possuem dois zeros consecutivos. Ou seja, esse número, o número de termos que começam por 1 e não possuem dois zeros consecutivos, ele é igual a xn mais 1. Certo, turma? Porque a gente vai ter o número 1 e seguida dele vai ter n mais 1 dígitos, onde não existem dois zeros consecutivos. Ok? Então isso é precisamente igual a xn mais 1, pois o primeiro termo é 1, para formar a sequência basta determinar os termos a partir do primeiro, que pode ser feito xn mais 1 modos. Né? Então, para não ficar muito abstrato, vamos partir para o numerinho. Deixa eu dar uma pausa aqui enquanto eu configuro o quadro. Muito bem, o quadro branco está configurado. Agora vamos imaginar 4 dígitos, tá? Então, quanto vale x4, né? Eita. Não, eu preciso de mais espaço aqui para escrever. Infelizmente, eu trouxe a minha mesa digitalizadora, mas a minha caneta da mesa eu não trouxe. Então, eu tenho que usar o mouse para desenhar. Mas esse mouse aqui não é muito ruim. Aqui, ó. Olha como é que fica um X com cara de X. x4, quem vai ser? Aqui vamos ter sequências que começam com 1 e tem 3 dígitos, onde não tem dois zeros consecutivos. Isso aqui, por definição, é o x3, né? Então a gente tem x3 sequências desse tipo. Está muito pequena a letra, vamos aumentar um pouco. Mais a sequência que começa por 2. E aqui não tem
3 zeros consecutivos. Ok? Então aqui temos x3 também sequências. Mas a sequência começa por 0 e começa por 1. E porque eu não posso ter 0 e 0, né? Então tem que ser 0, 1. E aqui não pode ter 2 zeros consecutivos. E aqui o número de sequências de 2 dígitos que não tem 2 zeros consecutivos é o x2, né? Mais o 0,2 aqui teremos também x2. Ok, turma? Então, essas são as sequências com 4 dígitos. É um número de sequência com 4 dígitos que não tem 2 zeros consecutivos. Ou seja, isso vai ser... Vamos ter x4 é igual a 2 vezes x3 mais 2 vezes x2. Tá? Então aí basta a gente... E com isso a gente vai ter, na verdade, para 4 dígitos não é especial, é só uma ilustração, isso vai valer para quando a gente tem n dígitos, tá? xn vai ser igual a 2xn menos 1 mais 2xn menos 2. Ok, turma? Então isso aí é a fórmula de recorrência. Só que a gente tem que ter, para a recorrência estar definida, a gente tem que ter aí 2 casos, né, iniciais. Quando a gente tem um dígito só, qual é o número de sequências de um dígito que tem 2 zeros consecutivos? É 0, né? E x2, qual é o número de sequências de 2 dígitos? Ah, não, desculpa, gente. É o que não tem 2 zeros consecutivos, então aqui seria 3. E número de sequência de 2 dígitos que não tem 2 zeros consecutivos. O número total de sequências de 2 dígitos é... Eu posso ter 3 possibilidades para o primeiro dígito e 3 para o segundo. Então é 3 quadrado, 9. Só que uma delas é o 0, 0, né? Então a gente terá 8 aqui. Tá? Então, isso daqui nos define a recorrência que dá o número de sequências de 10 dígitos. Que não tem 2 zeros consecutivos. Ok, turma? E vamos voltar para o livro, ver se o livro está certo, porque a gente sabe que o livro erra bastante. É mais fácil o livro estar certo, né? Querendo me gabar. É porque a gente conhece o livro. Então vamos lá. Então, 3. Um número de sequência de n mais 2 termos que começa por 0 e não possuem 2 zeros consecutivos. Se o primeiro termo é 0, temos 2 modos de escolher o segundo termo, 1 ou 2. Escolhido o segundo termo, temos xn modos de escolher os demais. Né? Após 2xn sequências começadas em 0. É o que eu falei. Né? Ali está um pouco abstrato, porque não dissemos quem é o n, né? Mas dá para entender por isso daqui, né, gente? Temos sequências começadas em 1, em 2 e as em 0 não podem ter um 0 logo em seguida. Então, por isso que a fórmula acabou ficando dessa forma. Muito bem.
Então xn mais 2 é igual a 2xn mais 1 mais 2xn, tá? É fácil ver que x1 é igual a 3, como a gente viu, porque toda sequência de um dígito só não tem dois dígitos zeros consecutivos. E x2 é igual a 8, também a gente viu por quê. Daí obtemos x3 é igual a 2x2 mais 2x1, que é igual a 22, assim vai, a gente calcula aí. Com isso, calculo o x10, que deu 24.960. Vamos conferir? Para conferir, eu vou fazer uso da linguagem de programação Julia. Julia é uma linguagem de programação matemática. Tá? Tá, e vou aumentar um pouco o texto, o tamanho da fonte. Vamos fazer assim de novo, acho que vai dar certo. Aí, vamos fazer function num sequências. Em função de n. Então a gente tem o seguinte: se n for igual a 1, a gente retorna 3. Se não, né? Se n for igual a 2, a gente retorna 8. E caso contrário, a gente retorna duas vezes o número de sequências. Gn-1 mais duas vezes o número de sequências Gn-2. Ok? Vamos dar o fim desse se. Vamos dar o fim da função. Pronto, definimos aí a função. Definimos a função num sequências. Então vamos calcular num sequências de 3 dígitos, por exemplo. Quanto que daria? 22. Confere ali com o livro. Sim, deu 22, né? Ok. Tem que conferir. Número de sequências com 4, deu 60, eu acho que no livro também deu. E vamos partir logo para o 10. 24.960. Tá, então tá batendo com o livro. Beleza, turma? Seja Dn o número de permutações caóticas dos números de 1 até n, que é o número de permutações desses números na quais nenhum elemento ocupa o seu lugar primitivo. Mostre que Dn mais 2 é igual a n mais 1 que multiplica Dn mais 1 mais Dn para n maior ou igual que 1. Eita! Esse exemplo está um pouco grande, mas vamos lá. Calculemos Dn mais 2 o número de permutações simples de números que vão de 1 até n mais 2, nas quais nenhum elemento ocupa o seu lugar primitivo. As permutações podem ser divididas em dois grupos: aquelas nas quais o 1 ocupa o lugar do número que ocupa o primeiro lugar, e aquelas nas quais isso não ocorre. Eita! Ah, tô lembrando. Esse é um exemplo meio chatinho. Então ele está dividindo essas permutações. A gente quer colocar um número de permutações
caóticas, né? As permutações caóticas podem ser divididas em dois casos. Aquelas nas quais um ocupa o lugar do número que ocupa o primeiro lugar. Eita! Por exemplo, vamos fazer com 4 números. Então a gente tem assim, ó. Caso 1, a gente teria, por exemplo, 4, 3, 2, 1. O que é que está acontecendo? O número 1 está ocupando o lugar do número que está ocupando o primeiro lugar, né? Eu fiz só uma troca entre eles, essencialmente. Outro exemplo. 2, 1, 4, 3. É uma permutação caótica em que o 1 está ocupando a posição do número que está no primeiro lugar. Ok, turma? Ok. E tem o caso 2, é o caso que isso não acontece, né? Que seria o caso mais geral. Por exemplo, 4, 3, 1, 2. Dois, 4, 1, 3, ok? Nesse caso, opa, o número 1 não está ocupando o lugar do dígito que está no lugar dele. Ok, turma? Então temos aqui dois exemplos no caso 2. Ok. Para formar uma permutação no primeiro grupo, devemos escolher o número que trocará de lugar com 1 ou 1, o que pode ser feito de n mais 1 modos. Porque a gente começou com n mais 2, tá bom, gente? Então 4 aqui é o n mais 2. Então a gente pode escolher esse dígito que vai ocupar o lugar do 1 de 3 vezes, que é o n mais 1, no caso aqui. É o número de dígitos aqui total menos 1. E em seguida devemos arrumar os demais n elementos nos restantes n lugares, sem que nenhum desses elementos ocupe seu lugar primitivo. O que pode ser feito de dn modos, que é o número de permutações caóticas com n elementos. Então a gente tem n mais 1 vezes dn permutações no primeiro grupo, né? E para a permutação do segundo grupo, a gente tem que escolher o lugar que será ocupado pelo número 1. Vamos chamar esse lugar de K. Então esse aqui, ó, é o lugar K, tá? É onde o 1 está ocupado. Também a gente tem n mais 1 possibilidade para colocar o 1, né? N mais 1, n mais... Ou n possibilidade... Não, temos n mais 1 possibilidade para colocar o 1, né? Que pode ser feito de n mais 1 modos, verdade. E em seguida, devemos arrumar os restantes n mais 1 elementos dos demais n mais 1 lugares, sem que o elemento k ocupe o primeiro lugar, né? Então aqui a gente não pode ter o 3 ocupando aqui esse lugar, nem aqui. E sem que nenhum dos demais elementos ocupe seu lugar primitivo, que pode ser feito de dn mais 1 modos. Sim, por quê? Vamos supor, coloquei o 1 aqui. Agora estou no caso 2, então esse aqui não pode ser o 3. É como se eu tivesse agora uma sequência que no original era 3, 2, pula 1 e tenho 4. E agora a gente vai fazer uma permutação caótica disso, porque o 3 não pode ocupar essa posição. Ele pode ocupar essa ou essa, mas não essa, né? O 2 também pode ocupar essa posição ou essa, mas não a que ele está agora, e o 4 a mesma coisa. Então a gente tem aqui o número de permutações caóticas com 3 dígitos agora.
tá? É um pouco difícil de entender assim de primeira, mas depois tentem ver o vídeo de novo, quem não entendeu agora de primeira, e para pensar. Por que que isso pode ser feito de dn mais 1 modos? Então a gente tem n mais 1 que multiplica dn mais 1 permutações do segundo grupo. Consequentemente, o dn mais 2 vai ser n mais 1 que multiplica a soma de dn mais 1 e dn. Tá? Como tinha sido enunciado e queríamos demonstrar. Né? Muito bem. Então temos aqui alguns exercícios. Esses exercícios a gente mostra definição de recursão. Aí para treinar o que é uma recursão, você tem que calcular quem é o x5 aqui nesse exercício. Né? Vou deixar como exercício para o leitor. Se eu xn o número máximo de regiões em que n retas pode dividir o plano, caracterize xn recursivamente. Eita! Aí a gente tem que modelar o problema usando recursão. Aí já é um problema mais interessante. Prove que uma recorrente de primeira ordem, xn mais 1 é igual a f de xn, com a condição inicial x1 igual a, tem sempre uma e só uma solução. Eita! Prove que uma recorrente de segunda ordem, xn mais 2 é uma função de xn mais 1 e xn, com condições iniciais x1 igual a, x2 igual a b, tem sempre solução única. Eita nós! Determine xn dada a sequência aqui. Xn mais 1 é igual a 2 vezes o anterior, x1 é igual a 3. Aqui a gente tem que determinar uma fórmula para o xn. Mas aqui é fácil ver que isso aqui é uma PG, né? Então é fácil ver uma fórmula para o xn. E aqui a gente tem xn mais 1 é igual a xn mais 3 e x1 é igual a 2. Então é fácil ver que também isso aqui é uma PA. Então é fácil ver. A gente aprendeu nas últimas aulas, e na verdade muito antes disso, né, meu povo, a expressão fechada para a progressão aritmética e a geométrica. Vamos lá, determine xn o número máximo de regiões em que n círculos podem dividir o plano, também é uma de modelagem. Determine o número de permutações caóticas de 5 elementos. Aí tem que aplicar só aquela formuleta lá que a gente aprendeu. E agora prove que o número de permutações caóticas de n elementos é isso daqui. Tan, tan, tan. E como é que vocês vão demonstrar isso? Provavelmente por indução, tá, gente? Por indução vocês vão demonstrar isso daí. Grande questão. Isso tá na lista, gente? Eu não lembro se tá na lista, mas seria uma boa questão para pôr na lista. Muito bem, então a gente continua no próximo vídeo, tá? Vamos encerrar por aqui esse vídeo, mas a aula vai continuar, tá, gente? Para quem tá ao vivo. E aí continuamos no próximo vídeo. Até mais.